Boa tarde a todos. Tudo bem, senhores vereadores? A nossa diretora da Escola de Contas Públicas, né? Escola do Parlamento, os funcionários aqui do Legislativo, né? Os assessores, funcionários de carreira, o pessoal aqui da parte da mídia que está gravando. É um prazer enorme estar aqui em Santana do Parnaíba e poder passar um pouquinho daquilo que a gente conheceu e vivenciou no mundo público e aprender também um pouquinho com vocês, né? Que é sempre uma mão de duas vias, né? O conhecimento vai e ele volta. Então, muito obrigado a todos. Agradecer também o Dr. Fernando Júnior, né? Que foi um vereador de vários mandatos da cidade de Poá, um dos mais brilhantes vereadores da cidade lá. Eu digo que ele não quis ser prefeito de Poá, porque ele era uma das pessoas que brilhava naquele momento da renovação política da cidade, mas ele acho que optou por outros caminhos, né? Me apresentar aos senhores, eu sou Robson Guedes, trabalhei por mais de 20 anos dentro da administração pública, fui secretário municipal da Fazenda, Administração, Finanças de algumas prefeituras, lá da minha região do Alto Tietê. Já trabalhei com consultoria, trabalho com consultoria na área pública já há pelo menos 20 ou 30 cidades aí que a gente já visitou, trabalhou ativamente. Sou professor, coordenador do curso de Ciências Contábeis, lá da minha cidade de Suzano, da Faculdade Piaget, que é uma faculdade portuguesa, um grupo português que investe na educação lá na cidade. Sou especialista em finanças públicas pela FIPECAF, USP, né? E sou mestrando em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Mas o que eu aprendi mesmo na minha vida foi no dia a dia. O que vocês fazem no dia a dia é o que faz a gente aprender, né? Não é a faculdade, não é o dia a dia, o relacionamento com as pessoas. Você que vai mudando? Então, tá bom. Bom, então a ideia aqui é trazer para vocês uma forma desmistificada do que é o orçamento público e as finanças públicas no país, né? A gente fala no país por quê? Porque é uniformizado, né? Como deve ser as finanças públicas em Santana do Parnaíba, é igual como em Poá, em Suzano, não tem um padrão. É igual em qualquer um dos 5.500 municípios do país, é igual para o governo federal, é igual para os governos estaduais também. Então, a gente sabe que a matéria é muito complexa, pesada, é uma matéria que às vezes cansa, porque tem muita nomenclatura diferente, termos mais complexos, né, quadros complexos. Se eu começar aqui a falar para vocês e começar a entrar nos quadros, vai gerar uma complexidade tão grande que a gente vai se cansar e não é o momento desse dia, né? Talvez num outro momento a gente venha para falar de uma forma mais técnica, abrindo quadros, as leis do município, estudando, né? Mas o que nós entendemos por orçamento público e o que nós devemos observar sobre ele, sobre o orçamento público? Vamos precisar nos acostumar com uma linguagem diferente. Então, se eu quero falar de orçamento público e finanças públicas, eu tenho que começar a mudar um pouquinho a minha linguagem. Eu tenho que me aprofundar um pouquinho mais numa linguagem mais técnica, né? Então, palavras e termos como contas públicas, coisa pública, receita pública, meta fiscal, meta de arrecadação, contingenciamento de despesa, frustração na arrecadação, déficit orçamentário, superávit orçamentário, essas palavras vão passar a valer no dia a dia de quem trabalha com esse assunto, ou quem estuda, ou quem quer compreender um pouco. Principalmente agora, em tempos de Covid, quando a gente fala em finanças públicas, o tema está na moda. Se a gente pegar os últimos 2 anos, eu estudo bastante a matéria, primeiro porque eu gosto muito, então eu vivo a contabilidade intensamente. E eu sou professor também da área de privada e na pública, né? Mas assim, eu vivo intensamente o orçamento público. Se a gente pegar os últimos 2 anos, principalmente, vamos falar o primeiro ano do governo do presidente Jair Bolsonaro, os jornais todos os dias colocavam alguma matéria explicando e falando da dificuldade do Bolsonaro e no primeiro ano de mandato dele poder realizar alguma coisa, por um simples motivo: não havia dinheiro para fazer nada. Bolsonaro ficou do mês de abril até o mês de novembro, né, sem dinheiro para tocar o governo federal. Então, tinha matérias nos jornais que os quartéis estavam sem dinheiro para pagar a conta de luz, que os quartéis
não tinham dinheiro para pagar serviços básicos, não tinha dinheiro e acabou paralisando a emissão de passaporte, não tinha dinheiro para a continuidade da emissão de CPFs. O governo federal estava num completo drama de falta de recursos. No mês de novembro, ele acabou segurando o orçamento, no mês de novembro, ele acabou liberando um pouco dos recursos públicos da União e acabou dando uma certa amenizada naqueles dias que foram dias terríveis. Só que, naquele momento, o governo federal estava encerrando o exercício com um déficit na ordem de 120 bilhões de reais. Então, quando ele começou o orçamento de 2020, no dia 1º de janeiro de 2020, sem imaginar os impactos do Covid, ele abriu o orçamento devendo 120 bilhões. Veio o Covid, os jornais continuaram retratando a dificuldade do governo, só que a dificuldade não era mais aquela de pagar o básico do serviço público. Era o que, então? Defender o trabalhador, né? E as pessoas sem condições de sobrevivência naquele momento. Ele inventou, vocês viram, o benefício emergencial do emprego e renda, né? O que possibilitou que os micro e pequenos empresários, principalmente eles, segurassem o emprego de muitos brasileiros, reduziu a jornada de trabalho, mas quem pagava a conta quando reduzia era o governo, né? Então, o restaurante suspendeu o contrato de trabalho de um funcionário, quem começou a pagar o salário foi o governo. A farmácia reduziu a jornada em 50%, metade do salário quem pagou foi o governo. Veio o benefício emergencial, o governo que pagou. Já devia 120 bilhões, hoje, por que eu falo que está na moda o assunto? Porque hoje, segundo os estudos, o déficit das contas públicas do governo deve chegar em algo de em torno de 600 bilhões de reais. 6 vezes mais do que se devia. Então, se faltava dinheiro, lá em 2019, 2020, agora não existe mais dinheiro. Mas eu quero ilustrar isso por quê? Porque o tema está na moda. E nós precisamos nos preocupar enquanto isso, enquanto vereadores, enquanto assessores de vereadores e principalmente enquanto cidadãos. Por quê? Quando a gente faz a contabilidade para a iniciativa privada, a gente faz a contabilidade e a informação é gerada para quem? Para o empresário, para o investidor. Quando a gente faz a contabilidade e o orçamento público está ligado à contabilidade pública, quem que é o principal beneficiário da informação contábil? É o cidadão, né? Então, nós que somos cidadãos, nós somos beneficiários da informação contábil. E o orçamento público faz parte disso, de informar para nós o que está acontecendo com o dinheiro ali do orçamento. Por favor. A ideia é falar aqui, já falei, né, uma forma clara, objetiva, comunicativa, bem simples do que é orçamento público. Nós não vamos entrar aqui em nenhum aspecto técnico na sua profundidade, mas casos queiram, né, eu estou à disposição para me aprofundar, tá bom? Então, vou fazer a primeira pergunta para vocês. O que o governo faz com o pagamento dos impostos e as taxas e os serviços que são pagos por nós, cidadãos, né? Qual o destino do dinheiro arrecadado? Quando a gente vai lá no banco pagar um carnê de IPTU, pagamos lá o carnezinho, no dia seguinte, ou em 48 horas, dependendo do convênio da prefeitura com o banco, esse dinheiro vai entrar no caixa da prefeitura, né? Então, esse dinheiro vai ter um destino, né? Para onde vai o dinheiro? Quando vocês pagam o IPVA do carro de vocês, está no mês agora de pagar IPVA, janeiro e fevereiro, o dinheiro volta para o município. E o dinheiro vai sair para onde, né? Então, a pergunta é, qual o destino do dinheiro arrecadado? Vamos lá. Mês após mês, o governo recebe dinheiro por meio dos impostos e das taxas. Em troca, esperamos que os serviços funcionem bem, né? A gente espera que a educação, a gente espera que a escola, quando a gente leva o nosso filho, tenha merenda, que a lousa esteja funcionando, que a lousa seja uma lousa digital, que tenha computadores, a gente espera, né, que os postos de saúde funcionem, a gente espera que a rua esteja com os buracos tampados, né? Então, esperamos que o transporte coletivo, os hospitais, postos, etc., aconteça, mas para que isso aconteça, o município precisa do quê? De recurso, precisa de dinheiro, né? Então, sem dinheiro, não se faz orçamento. Sem dinheiro, nós vamos ver agora aqui, daqui a pouquinho, que sem dinheiro, aquele planejamento orçamentário, aquele planejamento para a cidade, seja ele feito pelo plano plurianual, pela LDO, Lei de Diretrizes, e pela LOA, Lei Orçamentária,
Sem dinheiro, todo aquele planejamento não vai servir para nada. Vamos lá? É nele, no orçamento público, onde iremos saber como foi realizado o planejamento dos gastos do governo, para onde vai o dinheiro, quanto vai para a educação, quanto vai para a saúde, quanto vai para a segurança, e assim sucessivamente nos diversos programas de governo. São nas peças orçamentárias, e aí já vem um nome, né? Peças orçamentárias. Já é um nome diferente, né? Então, peça orçamentária, tecnicamente falando, é quando a prefeitura manda aqui para a Câmara um projeto de lei do orçamento. O projeto de lei do orçamento, o projeto de lei da LDO, o projeto de lei do PPA, tem um nome técnico chamado peça orçamentária. Então, eu vou discutir as peças orçamentárias. Iremos discutir as peças orçamentárias. Iremos discutir o orçamento público. Iremos discutir PPA, LDO e LOA. São nas peças orçamentárias que saberemos quanto o município pretende investir em pavimentação, iluminação. Eu costumo dizer o seguinte, essas peças orçamentárias, para vocês começarem a entender, o orçamento público começa a nascer quando? Lá na Secretaria de Obras, lá na Secretaria de Saúde, lá na Secretaria de Educação, tem lá os funcionários de carreira, os funcionários que trabalham ali de algum tempo. Esses funcionários possuem o quê? Lá. Eles possuem uma base de dados, informações. Então, lá na saúde, a Secretaria de Saúde sabe quanto vai gastar com saúde, com programas de diabetes, programas de oftalmologia, na educação, programas de erradicação do analfabetismo, programas de qualidade no ensino fundamental, das creches, né? Então, cada uma dessas secretarias tem lá a sua base de dados. E ela começa, então, a fazer o planejamento. Planejamento, a gente dá a impressão que o nome é muito complexo, uma coisa muito difícil. Ele começa numa coisa bem simplesinha, numa planilha do Excel. Vou pegar uma planilha do Excel e vou começar a imputar ali alguns dados, devagarzinho. Então, começa numa planilhinha bem simplesinha, numa planilhinha bem pequenininha. E aí o planejamento vai, né, se robustando, vai aumentando de acordo com as informações ali imputadas. Então, obviamente, se eu tenho uma base de dados mais rica na minha secretaria, eu vou ter um orçamento, né? Eu vou ter um planejamento mais bem qualificado. Se eu não tenho base de dados lá dentro, o meu orçamento vai ser um orçamento furado. O orçamento é o instrumento de maior relevância e provavelmente o mais antigo da administração pública. O orçamento é utilizado pelos governos para organizar os serviços financeiros, os recursos financeiros. Inicialmente, você deve relacionar o orçamento à ideia de planejamento. Isso porque o governo, todos os anos, deve elaborar um documento que demonstre o que se pretende arrecadar e, como tal, a arrecadação para onde ela vai. Então, quando a gente fala em orçamento público, a gente tem que falar em orçamento público e, ao mesmo tempo, ligar a ideia a planejamento. Sem planejamento, não há um orçamento público de qualidade. Para tanto, é necessário vincular a aplicação desses recursos a metas e programas necessários para atender a demanda da sociedade ou para solucionar uma dificuldade diagnosticada. Essa frase até é interessante, porque, para tanto, é necessário vincular a aplicação desses recursos. Quais recursos? O IPTU que nós vamos pagar lá no banco, né? O IPTU que nós vamos pagar lá no banco vai virar dinheiro daqui a pouco na prefeitura. Esse dinheiro para onde vai? Para ele ir para um lugar, um destino saudável, nós vamos pegar aquela planilhinha que eu falei para vocês, bem simplesinha, que nós começamos a imputar dados, né? E naquela planilhinha, a gente vai começar a imputar dados ali, mas vai começar também a colocar dados de quais dados? O diagnóstico das dificuldades do município, quantas ruas eu tenho que pavimentar, quantas ruas eu preciso tapar buraco, quantas ambulâncias eu preciso comprar para a cidade, quantos carros eu preciso melhorar na fiscalização tributária, vou pagar melhor os funcionários, quanto eu vou precisar para pagar melhor, vou ter que contratar mais professores. Então, eu vou ter que buscar o diagnóstico e ver também a demanda da sociedade. Quantas lâmpadas eu vou ter que trocar na rua, né? E tudo isso vai para aquela planilha. Então, a planilha pequenininha, simplesinha, ela começa, né, tomar um corpo mais avantajado. Vamos lá. O orçamento não pode ser compreendido apenas em função do fator financeiro. O orçamento deve ser
o orçamento deve estar vinculado a atividades de planejamento e de controle social. A gente fala de planejamento, nós vamos falar bastante disso. Não é que eu quero ser repetitivo com vocês, mas é que o planejamento é condição sine qua non para as coisas darem certo, principalmente em tempos que nós não temos dinheiro. Se a gente pegar na casa da gente, a gente tem o salário da gente. A gente quer, se a gente for fazer um orçamento dos nossos sonhos, nós vamos colocar lá, troca do carro todo ano, comprar um carro com ar-condicionado, direção hidráulica e vidro elétrico, viajar no final do ano de navio, depois ir para a Disney logo na sequência, comprar geladeira, televisão de 75 polegadas, né? Eu quero fazer tudo isso, né? Mas espera aí, meu orçamento permite isso? Não permite, né? E aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que sair do sonho e ir para a realidade. A realidade no planejamento público é aquela planilhinha que começou a ficar robusta. Aquela planilhinha, vamos imaginar o seguinte, aqui cada um de vocês representa um segmento da prefeitura. Então, as moças aqui da frente, uma é da assistência social, a outra da promoção social, meu amigo lá da segurança pública, a moça lá do fundo do obras, serviços urbanos, aí tem educação, tem saúde, todo mundo aqui tem planejamento. Todo mundo aqui tem planejamento, todo mundo tem a sua planilha e todo mundo tem o que gastar. Aí tem alguém lá na prefeitura, que é o secretário, talvez, de administração, finanças, gestão orçamentária, planejamento orçamentário, que vai receber a planilha de vocês e vai lá, pum, vai pôr na calculadora e começar a somar. Opa, se todo mundo aqui, né, a saúde, a educação, a saúde quer comprar 20 ambulâncias novas, o policiamento quer contratar 3 tanques de guerra para estar na rua, a educação quer só lousa digital, notebook, iPad para todos os alunos, né? Pô, todo mundo quer o melhor, né? Aí o secretário vai colocar tudo lá. Opa, deu 3 milhões, 3 bilhões. Vou olhar quanto eu tenho de receita, 1 bilhão. Aí é onde começa, né, o planejamento a ficar mais sofisticado. Vou ter que chamar um por um de vocês e vou falar, meu filho, corta aqui. Você queria 20 ambulâncias? Se contente arrumar as que você tem. Você quer 3 tanques de guerra, meu amigo? Tem cavalo na prefeitura? Vamos usar os cavalos para fazer o policiamento. Você quer os iPad para os alunos? Meu, nem lousa vai ter, vai ser um quadro negro com giz. E aí, você vai ajustando. Óbvio que cada um de vocês, quem for mais competente no seu planejamento, vai ser mais competente para convencer, né? E aí você vai construindo, então, a realidade do seu planejamento para isso começar a encorpar. Vamos lá. Por favor. Só que o orçamento, eu não faço de qualquer jeito. Aquela planilhinha, que virou uma planilhona e está passando a ser um orçamento, ela precisa seguir as regras da lei, né? Principalmente todos nós que somos funcionários públicos, né? Tudo que a gente fizer fora da lei vai gerar uma improbidade. Então, tem que pensar em fazer tudo dentro da lei. É dentro da lei a base legal do orçamento público, né? No Brasil, o orçamento público reveste-se de formalidades legais. A principal delas são as formalidades constitucionais, lá dispostas no artigo 165 da Constituição, vai ter o artigo 165, e os seus parágrafos. Cada parágrafo ali fala de uma peça do orçamento. Um vai falar da LDO, um vai falar do PPA, um vai falar da LOA. Cada um tem uma característica. Então, a base legal começa aqui na Constituição, mas ela vai andar, vai passar pela Lei Federal 4.320, vai chegar na Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000, vai fazer 20 anos agora em maio, e vai tomar um certo corpo. Quando uma escola de samba sai na avenida, na avenida do Carnaval do Rio de Janeiro em São Paulo, ela tem que sair, para ser campeã, o que ela tem que fazer? Sair cumprindo o enredo, né? Tem que saber certinho, né? O enredo, a música, a harmonia, todo mundo tem que andar junto, certinho, não pode ter buraco na avenida. Tem um tempo para fazer? No orçamento público, a mesma coisa. Tem um enredo, tem a forma de fazer, tem o jeito. Eu não faço de qualquer jeito, eu tenho que seguir a regra. Vamos lá, por favor. O orçamento é uma peça autorizativa com a qual se autoriza o recebimento dos recursos financeiros e a realização de gastos. É de propositura do chefe do Poder Executivo e autorizado pelo Poder Legislativo, que inclusive fiscaliza e acompanha o andamento. Aqui, para dizer o seguinte, por que é uma peça autorizativa? Porque são os senhores vereadores que vão autorizar o prefeito a gastar aquilo que ele está propondo no orçamento dele. Todos os nossos secretários aqui,
vão fazer o seu orçamento, vai lá para a Secretaria de Finanças, ou Fazenda, etc., vai para o prefeito vai assinar aquilo como um projeto de lei e vai chegar aqui na mão dos senhores. Então, aquela peça orçamentária que vai chegar na mão dos senhores, ela vai vir, né, é uma peça autorizativa, mas só será autorizada depois que os senhores votarem o orçamento e aprovarem o mesmo. E por que é propositura do chefe do Poder Executivo? Porque somente o prefeito que tem o poder de encaminhar, de propor o orçamento público. Somente ele que assina a lei. É só dele a propositura do projeto de lei do orçamento. E aí, o orçamento público, nós estamos falando, vai se transformar, então, em 3 peças, em 3 instrumentos, em 3 coisas, em 3 definições que vocês queiram. Pode chamar de coisas, peças, projetos, leis, né, planilhas, mas são esses 3 instrumentos, se a gente for falar tecnicamente falando, são esses 3 instrumentos de planejamento orçamentário que fazem, então, o orçamento a ganhar vida, a ganhar formalidade. O PPA, Plano Plurianual, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, Lei Orçamentária Anual. Por que está assim uma dentro da outra? Porque tem uma hierarquia delas, né? O PPA é o mais importante, então ele acaba abraçando a LDO e a LOA. A LDO é menos importante que o PPA, mas ela é tão importante porque faz a ligação entre o PPA e a LOA. Então, tem essa hierarquia. Vamos lá. Pode ir, por favor? Todas essas leis, vão vir os projetos para os senhores, né? E depois aprovados serão leis, né? Serão leis de natureza ordinária, né? O chefe do executivo, eu já falei para vocês que é de iniciativa do chefe do executivo, mas depois de aprovadas são transformadas em leis ordinárias. Na hierarquia desses instrumentos de planejamento, o PPA obedece o primeiro nível, quer dizer, é o mais importante. O segundo nível é o da LDO e o terceiro nível de planejamento é o da LOA. Vamos lá. O PPA planeja, a LDO estabelece prioridades e orienta o orçamento, e a LOA quantifica e aloca recursos. Então, o PPA, ele tem uma função de planejamento para os próximos 4 anos da cidade. A Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, não sei qual é o nome da cidade, começa a fazer o PPA agora, para encaminhar para os senhores, e depois de aprovado, ele vai ter uma validade de 4 anos, começando a valer a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Né? Só que, para vocês entenderem o orçamento público, eu procurei trazer ele para vocês entenderem em 3 ciclos. Alguns doutrinadores falam em 7 ciclos do planejamento orçamentário. O ciclo orçamentário se dividiria em 7. Como o nosso tempo aqui é um tempo pequeno, e como a gente quer fazer isso de uma forma simples para que vocês entendam, eu dividi em 3 ciclos para vocês. O primeiro ciclo orçamentário é o ciclo da elaboração do PPA. No primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo, no primeiro ano de mandato, o chefe do Poder Executivo, prefeito, governador ou presidente da República, porque os 3 precisam fazer, né? Elabora o seu planejamento de gastos e, com isso, estabelece o que ele pretende executar em termos de obras e serviços públicos. A Constituição de 88 determina que nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão do PPA. Por quê? Sem a prévia inclusão no PPA. Quando a gente fala em PPA, o nome já fala, né? Plano Plurianual. Pluri, vários anos. Anual, então, são vários anos. E o PPA diz o seguinte, a lei diz o seguinte, que as despesas de capital e de investimento deverão constar do PPA. Então, o PPA não vai constar despesa de custeio, que é a conta de luz, a energia, o pagamento de funcionário. Ele deve constar os grandes investimentos que o prefeito imagina para a cidade. Vamos imaginar que o prefeito queira construir um hospital. Temos um hospital na cidade? Vamos imaginar que o prefeito queira fazer um segundo hospital. Que o prefeito queira fazer uma sede do Corpo de Bombeiros. O prefeito deseja fazer, então, uma escola de contas públicas. Se o prefeito deseja fazer uma nova sede para a Câmara Municipal. Esses investimentos devem, então, constar do PPA.
porque são os investimentos que vão ter duração de mais de um ano. Construir um hospital, você não constrói em um ano, vocês concordam comigo? Construir um posto de saúde, você não constrói num ano. Construir uma escola. Então, essas despesas de capital devem constar no PPA. É o PPA que vai dizer, então, para o município, quais são as prioridades para os próximos 4 anos, as grandes prioridades de governo. Só voltando um pouquinho, Egli, por favor. Uma coisa interessante é que, caso o prefeito inicie uma obra que tenha vigência superior a 1 ano e essa obra não conste no PPA, o prefeito pode responder por crime de responsabilidade, crime contra as finanças públicas, conforme a Lei 10.028, lei dos crimes contra as finanças públicas. Então, o planejamento é tão sério que eu só posso começar uma obra. Eu fiz o PPA, o prefeito fez o PPA, entregou, aprovou, etc. Aí ele resolve, no ano que vem, fazer a construção de um novo hospital. Vai ter que alterar o PPA, vai ter que mandar um projeto para a Câmara, para solicitar a inclusão do PPA na Câmara, para fazer parte do planejamento dos 4 anos. Se não o fizer, vai incorrer na possibilidade do crime de finanças públicas. Por que isso? É justamente para obrigar os técnicos da prefeitura, o prefeito, os governadores, a realmente fazerem um planejamento de verdade, não para inglês ver. Mas enquanto o governo elabora o seu planejamento para os próximos 4 anos, ele está executando o último ano do PPA, do seu antecessor. Isto é, ao assumir o governo, o prefeito que assumiu agora o governo, ele, nesse ano de 2021, vai estar fazendo, executando na prefeitura, tudo aquilo que o prefeito anterior planejou. Porque o plano, o PPA, tem 4 anos de duração. Mas como o prefeito agora vai aprovar ele para o ano que vem, então ele vai estar aprovado para 2022, 23, 24, ele está saindo. O próximo que entra, 25, vai assumir o planejamento dele. A ideia é que haja uma continuidade de planejamento. Mas professor, já escutei falar que ninguém faz isso. Ninguém não fazia isso. Já mudou bastante. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo trabalha de uma forma esplendorosa no quesito orientação, capacitação dos servidores públicos. Todos sabem da importância de se fazer isso bem feito. Vamos lá. Então, está lá. Então, o PPA, que vai valer de 2022 a 2025, ele vai ser aprovado agora e vai valer para os próximos 3 anos do atual prefeito. E se o atual prefeito vencer a reeleição daqui a 3 anos, ele pode executar o próprio PPA dele. Caso ele não dispute ou ele não participe, ou que ele perca uma eleição, o 2025 vai ser executado pelo próximo que entrar. E a LDO de 2022, 23, 24, 25 e as leis orçamentárias seguirão tudo aquilo que é proposto lá no PPA. Quer dizer, eu não posso fazer uma LDO, uma LOA, sem acompanhar o planejamento do PPA. Eu tenho que seguir lá, é o início, lembrem-se, é o primeiro ciclo do orçamento. O planejamento é a primeira etapa do processo orçamentário. Nesse nível, não há ainda uma grande preocupação com a quantificação física e financeira das metas do governo. O governo precisa fazer grandes investimentos para atender a sociedade. Por exemplo, construção de escolas, postos de saúde, etc. Para esses grandes investimentos, o Poder Executivo elabora a cada 4 anos um planejamento que é discutido e aprovado pelos senhores vereadores, que é o PPA, né? Esse planejamento é chamado de plano plurianual e define para cada um desse período as grandes prioridades, com metas para cada área de atuação. Então, só para frisar, a gente praticamente terminar aqui o PPA, são as grandes metas do governo no PPA. O PPA não está preocupado ainda com os probleminhas do dia a dia. Ele está preocupado com o planejamento macro a médio prazo dos próximos 4 anos. O chefe do Poder Executivo envia o PPA através de um projeto de lei, né? Todos vão ser assim. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais podem, inclusive, propor alterações dos projetos através de emendas. Mas todo esse processo precisa ser mais transparente, né? E são, no quê? Nas audiências públicas. Então, você não faz um planejamento sem que ele seja um planejamento, sem que você não traga a transparência para nada hoje na vida, muito menos com planejamento.
Mas lá em 2000, quando foi promulgada a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando ela foi editada, lá, aprovada pelo Congresso, ela trouxe um grande instrumento naquele momento, ano de 2000, que foi a participação da sociedade já na aferição dessas informações contábeis. Não falei para vocês que a contabilidade pública oferece informações contábeis para os cidadãos? A lei em 2000, a lei de responsabilidade, trouxe essa visão. Transparência através do quê? Das chamadas audiências públicas. Não sei se tem algum vereador, a vereadora já é de 2 mandatos, né? Os outros vereadores, primeiro mandato ou já de outros? Primeiro? Então, vocês irão se acostumar bastante com as audiências públicas, né? Quando for discutir PPA, LDO, LOA, a presidente da Câmara vai convocar as audiências públicas para a sociedade vir participar, né? E discutir os projetos. E lá também, dentro da prefeitura, quando a prefeitura for fazer as reuniões para fins de finalização do planejamento, a prefeitura vai também fazer as suas audiências públicas. Está trazendo a sociedade para participar. Mas a gente sabe que, na prática, infelizmente, a sociedade não vem participar das audiências públicas. Elas são, na maioria das vezes, vazias. Mas o legislador se aprimorou. E aí criou outras formas de transparência, de participação. Hoje, a melhor delas, a mais comum, são os portais da transparência dos órgãos públicos, né? Então, o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais possuem lá o portal da transparência. Quando a gente entra no site da prefeitura ou da Câmara, tem um portal da transparência, né? Aquele portal existe, eu vou falar para vocês daqui a pouco. Por que ele existe? Porque a lei de responsabilidade foi alterada em 2009 e na alteração foi solicitada a inclusão, então, da divulgação pela mídia eletrônica, pelos portais de internet, né? Pelos sítios eletrônicos, e são eles, então, que hoje disponibilizam para nós, para todos nós, as informações em tempo real. A lei obriga os municípios a disponibilizar na internet a contabilidade em tempo real. Então, a sociedade hoje participa e pode participar de uma forma muito mais ativa e tem a informação muito mais transparente do que era no passado. O PPA deve conter despesas de capital, investimentos em inversões financeiras, isso que eu já falei para vocês, né? São os grandes investimentos. Vamos se pautar nisso. Quais serão as grandes obras? Vamos ter construção de viadutos, pontes, hospitais, quadras, estádios. Isso deve se constar no PPA. Deve se colocar no PPA. Eu entendo que deve-se, né? Porque vai aumentar, né? E aí faz parte do planejamento. O planejamento nada mais é de você estar sempre aprimorando ele, né? Quando você coloca essa ampliação das escolas, das salas de aula, né? A gente costuma fazer isso no PPA. Você trabalha na área ou não? Já trabalhou? Então, mas normalmente, quando você vai quantificar isso no PPA, você fala, né? Ampliação de 50% do número de salas de aulas no município, né? Essa ampliação pode ser feita pela construção de novas escolas, né? Ou pode ser na ampliação propriamente dito de uma escola já existente, né? Então, as secretarias de educação normalmente trabalham com isso, ampliação do número de salas de aula. É um indicador lá importante, uma métrica importante para o assunto. Só para você ter uma ideia, PPA, quando a gente fala do governo federal, quais são as preocupações do governo federal? Então, lá, o PPA vai tratar proteção de fronteiras, forças armadas, relações diplomáticas, embaixadas, né? O que eu vou precisar comprar para proteger minhas fronteiras? Softwares de grande investimento, armamento. No Estado, combate aos crimes comuns, polícia militar, civil. O que eu preciso comprar? Está muito hoje na moda, né? A gente fala software hoje, porque software hoje é mais ou menos como no passado você gastar um dinheiro numa grande obra. Hoje você gasta um dinheiro num grande software, porque o grande software pode trazer benefícios incalculáveis, né? Hoje está tudo vinculado à tecnologia, né? E no município, né? Calçamento de ruas, coleta de lixo. Então, faço coleta de lixo. A coleta municipalizada. Quantos caminhões eu vou precisar de lixo para fazer a coleta
nos próximos 4 anos? Meus caminhões estão velhos, vou precisar comprar também caminhões novos, né? Manutenção de postos de saúde, quantos postos de saúde eu vou ampliar esses postos, né? Em tamanho, em quantidade. Então, esses investimentos relacionados a essas despesas que devem fazer constar no PPA. Bom, vamos lá, para a segunda etapa. Só estou olhando aqui por causa do horário, viu, Júnior? Para não extrapolar, né? A segunda etapa do planejamento, nós falamos da primeira etapa, que é o PPA. Então, começamos aquele planejamento macro. Agora, vamos começar a refinar esse planejamento? Vamos começar a dar mais um corpo um pouco mais sofisticado para ele, detalhar mais? Então, a gente entra na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Para nós hoje, nessa jornada de estudos hoje, é a segunda etapa do planejamento orçamentário. Antes de fazer o orçamento de cada ano, o Poder Executivo prepara e encaminha para ser discutido no Legislativo outra lei, chamada LDO. Lembra que eu falei das peças orçamentárias? Primeira peça é PPA, segunda peça agora, LDO. Encaminha o projeto da LDO. A LDO é a norma que estabelece metas e prioridades para o exercício seguinte, inclui as despesas de capital, e vejam vocês que ele fala, inclui as despesas de capital. Nós não falamos de despesa de capital no PPA, que é a construção de escolas, pontes, etc. O PPA são 4 anos, a LDO é 1 ano. Então, daqueles 4 anos planejados, quanto eu vou tirar daquele planejamento para 2022? Quanto eu vou tirar para 2023? Quanto eu vou tirar para 2024? Então, começa a lapidar o diamante. E a LDO tem uma outra função muito importante. Vamos prestar atenção no nome. Lei de Diretrizes. Ela dá a diretriz do orçamento. Então, a LDO, ela está no meio entre o PPA e a LOA. Para fazer o planejamento, eu preciso estudar. Para mim estudar, eu preciso me refletir, fazer reflexões. A LDO é um momento de reflexão, então, do Executivo, que vai fazer para vocês, falando propriamente para os vereadores, vai encaminhar para os senhores vereadores o quê? Uma reflexão, uma ideia do que ele vai pretender para o orçamento do ano que vem, para a lei orçamentária. Ele vai dar uma ideia, então, PPA, eu quero os 4 anos aquilo, mas na LDO agora, para o ano de 2022, eu quero isso. Ele vai dar uma ideia. E a LDO também pode constar na LDO, e deve constar na LDO, se a Prefeitura, caso queira, propor alguma alteração na legislação tributária, alterar alguma legislação do ISS, do IPTU, fazer algum tipo de alteração, e não vamos aqui se aprofundar nesse tipo de alteração, mas se ele quiser fazer alguma mudança na legislação tributária para aumentar imposto, para diminuir alguma coisa, ele já tem que colocar nessa peça, ele já tem que colocar na LDO. Então, já é uma mensagem para a sociedade daquilo que ele pretende para o próximo ano. A LDO é feita no mês de abril, o orçamento é no mês de setembro, vocês vão ver, eu vou falar isso para vocês. Então, em abril, ele já dá uma mensagem do que ele pretende para 2025, para 2022. E em setembro, ele finaliza essa mensagem para que, então, ele aplique para 2022. Está vendo? São etapas de planejamento, né? Traz a reflexão. Quando a equipe técnica é boa, quando a equipe funciona, os funcionários são capacitados, são treinados, o planejamento flui com uma verdade maior para todos. Pode ir, por favor. É a LDO que diz quais são as despesas mais importantes do Poder Executivo para cada ano, quer dizer, vai tirar um pedacinho lá do PPA. Em outras palavras, é a LDO que faz a ligação entre o Plano Estratégico de Médio Prazo, PPA, com o Plano Operacional de Curto Prazo, representado pelo Orçamento Anual. O Orçamento Anual, vou voltar a falar para vocês, vai cuidar do dia a dia. Quando pagou o IPTU lá no banco, vai entrar o dinheiro, eu vou usar o dinheiro para pagar. Né? É o dia a dia. A previsão da LDO, como eu falei para vocês, está no artigo 65 da Constituição, no seu parágrafo 2º. Pode ir. Pode também pular esse. O planejamento constante no PPA deve ser ajustado anualmente de acordo com as necessidades e metas para o ano seguinte. É a LDO que vai dizer quais as despesas mais importantes que devem ser realizadas a cada ano. Também a LDO traz regras para a elaboração, organização e execução da LOA. Como eu disse para vocês, ela tem essa função de ser uma diretriz.
de dar o direcionamento. Pode ir. A LDO é elaborada normalmente pelas Secretarias de Finanças, Fazenda ou de Planejamento Orçamentário. O Presidente da República tem até o dia 15 de abril para encaminhar o projeto de lei da LDO ao Congresso Nacional. Para os estados e municípios, as datas devem ser as constantes da Constituição Estadual ou da Lei Orgânica do Município. Se a Lei Orgânica do Município estabelecer uma outra data, normalmente a data é do dia 30 de abril, vale a data do dia 30 de abril. Mas se a Lei Orgânica do Município ou a Constituição Estadual não estabelecer isso, né, na omissão delas, vale o que está constando na Lei Maior, na Constituição Federal, 15 de abril. Resumindo, a LDO é uma prévia da lei orçamentária, como é enviada em abril, e a lei orçamentária é enviada ao Legislativo no final do mês de setembro, ela acaba aquecendo os motores do setor de planejamento, seja ele municipal, estadual ou federal, né? Em outras palavras, a LDO vai fazer a máquina funcionar, vai começar a esquentar o motor para que então o motor funcione bem. Vamos agora para a terceira etapa do planejamento, do nosso ciclo orçamentário, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. A Lei Orçamentária Anual, podemos dizer então, finalmente, que é o orçamento propriamente dito. A gente usa esse termo orçamento, né? No dia a dia, é a LOA. Então, é a LOA, esse nome feio, né? LOA, Lei Orçamentária Anual, que então se transforma no orçamento do dia a dia. Paguei meu imposto, dinheiro na prefeitura, a prefeitura vai dar o destino do dinheiro. É a LOA que vai fazer isso. Trata-se da concretização do planejamento de médio prazo, denominado planejamento operacional. A LOA é discutida e aprovada todo ano, trazendo a programação dos gastos governamentais de cada área, bem como a previsão das receitas para custear esses gastos. Na LOA, os gastos governamentais estão separados por assunto ou por áreas de governo, como saúde, educação, transporte, segurança, e cada uma dessas áreas possui seus programas e ações orçamentárias. Por exemplo, na área da educação, podemos ter um programa de melhoria na qualidade de ensino, na saúde e diabetes. Lembra aquela planilha que começou a ser feita? Aí, o planejamento ficou mais detalhado. Então, além daquele planejamento dos 4 anos, aquela fatia que a LDO colocou na LOA, ela vai entrar também, então, aí o quê? Os gastos discricionários do governo, os gastos da manutenção do dia a dia, os gastos com pagamento de salários, pagamento de encargos sociais, pagamento da água. Essa luz que está aqui acesa, nós vamos ter que pagar, a prefeitura vai ter que pagar, a Câmara, né? A luz da rua não é de graça, quem paga é a prefeitura. Então, os gastos do dia a dia, a manutenção da frota municipal, o calçamento, a limpeza pública, a varrição, a compra do cafezinho, a água que o nosso amigo está nos ajudando a beber, tudo isso vai entrar no orçamento. Tudo isso vai ter um custo, vai ter um destino, dinheiro. Então, nós estamos no orçamento propriamente dito. A lei é prevista no artigo 165 da Constituição, lá no parágrafo 5º, e ele divide a lei, lá na definição da lei, fala que o orçamento, a lei orçamentária anual compreenderá o orçamento fiscal, o orçamento do investimento e o orçamento da Seguridade Social. É a lei orçamentária anual que estima as receitas e fixa as despesas. Então, todo aquele orçamento, aquela planilha que nasceu pequenininha, se incorporou, virou uma grande planilha, passou pelo PPA, chegou na LDO, finalmente agora vai se transformar numa realidade. E a realidade é a seguinte, a lei fala, estima as receitas, quanto efetivamente planejamos arrecadar para o exercício de 2022. Qual será o valor da arrecadação? 2 bilhões de reais? Ótimo. Qual vai ser o valor que nós vamos colocar no orçamento, mediante o planejamento de cada secretaria? Bom, eu tenho 2 bilhões e meio de despesa. Não vamos poder fazer isso. Vocês vão conhecer por quê. Vamos ter que ajustar, né? Então, aí é o primeiro choque de realidade. Eu não tenho dinheiro para tudo. Eu tenho que ajustar. Então, na minha estimativa de receita, e vejam vocês, é uma estimativa, com ela eu vou fixar a despesa. Eu só posso gastar aquilo que efetivamente eu tenho em caixa. Então,
só finalizando, então é aqui que o orçamento público toma corpo, que vira realidade. Nele se compreende o orçamento fiscal, da Seguridade Social e de investimentos, contendo a discriminação da receita e da despesa pública. O orçamento também é chamado de lei de meios, né? Porque são quais os meios financeiros para se honrar com os compromissos, com os investimentos, né? Encaminhado ao Legislativo até o dia 30 de setembro de cada ano, devendo ser devolvido para a sanção do Executivo até o final da segunda sessão legislativa, 22 de dezembro. Vamos lá. O orçamento fiscal contém os gastos gerais. Então, o orçamento, aí tem essa formalidade, que a Constituição obriga. Eu vou fazer o orçamento, mas eu tenho que dividir ele em 3 partes. Orçamento fiscal, seguridade e investimento. Investimento é o que representa a aquisição de bens, ativos, imobilizados, máquinas, imóveis. Lembra do PPA? O que está no PPA e vai ser executado agora no orçamento, vai estar aqui, ó, orçamento do investimento. Orçamento da Seguridade Social. Tudo que constar de despesas para pagamento da Previdência Social do município, pagamento das despesas da Secretaria Municipal da Saúde e assistência social, vai se chamar, então, dentro do orçamento de orçamento da Seguridade Social. E todo o resto da prefeitura, tudo que vai gastar, todo o restante, é o orçamento fiscal. Inclui toda a programação de gastos da administração pública. Na LOA, os gastos são organizados por áreas de governo. Cada uma dessas áreas tem programas e ações. Além das despesas, a LOA inclui estimativas das receitas. Pode passar, não vou falar de prazo. Bom, eu falei para vocês do PPA, da LDO e da LOA. Chegamos, então, nos 3 ciclos de planejamento. Falei que, para ter esses 3 ciclos de planejamento, precisa de um enredo, né? De uma regra, que começou lá em cima na Constituição Federal, né? Que dá a base legal para começar a fazer, para não sair de qualquer jeito. Só que, até o ano de 2000, existia a obrigatoriedade de fazer o orçamento. Ela é muito antiga. Só que ninguém fazia o orçamento do jeito certo. Na verdade, ninguém fazia o orçamento da forma correta. Estimavam receita de qualquer jeito, fixavam despesa de qualquer jeito, os vereadores recebiam, não olhavam, o pessoal aprovava, o Tribunal de Contas não acompanhava, não tinha nenhum tipo de aferição para aquele trabalho. Mas aí em 2000, no ano de 2000, eu vou voltar só um pouquinho antes de falar de 2000, no ano de 1998, o governo federal, talvez os mais antigos vão lembrar aqui, não sei se vocês lembram, ou os mais novos, ou os da minha idade, vão lembrar que, meados dos anos 80, 1980, 81, 82, o Brasil falava muito que o Brasil tinha a dívida externa, a dívida externa do Brasil era impagável. O Brasil vai dar um calote na dívida externa. O Brasil tem uma dívida externa impagável. É a maior dívida externa do mundo. Vocês lembram disso ou não? Então, e era verdade tudo isso. E o Brasil foi continuando, foi rolando a dívida, né? Tecnicamente a gente fala rolagem da dívida, foi rolando a dívida. Popularmente falando, foi empurrando a dívida com a barriga. Só que o Brasil pegava dinheiro emprestado. E uma hora, tem um banco mundial aí, banco mundial não, o banco dos bancos, chamado de FMI, Fundo Monetário Internacional. O FMI empresta dinheiro para vários países do mundo. Emprestava, empresta ainda. Mas chegou para o Brasil e falou o seguinte: Brasil, você está pegando dinheiro comigo todo ano, né? E você não me paga. É que nem a gente. Te apertou, nós vamos no banco, né? A primeira coisa que nós vamos fazer é o cheque especial. Aí apertou o cheque especial, nós vamos pedir para o gerente um empréstimo. Pegamos um empréstimo. Só que a gente continuou gastando, né? Aquele que eu falei, continuamos indo para a Disney, fomos para o navio, alugamos casa na praia, trocamos o carro, compramos joia, fizemos tudo, né? Delivery todo dia, toda hora, vamos embora, né? Pizza, passa o cartão. Uma hora, você vai ter que pedir dinheiro emprestado. Só que o banco fala assim, peraí, eu já te emprestei dinheiro 4 anos, você não paga o que você empresta e está ficando cada vez pior. Não empresto mais. O FMI fez isso com o Brasil. Fernando Henrique era o presidente. Fernando Henrique, você está pedindo dinheiro emprestado toda hora. Você pede dinheiro emprestado, mas você não faz a lição de casa. Você não me paga e você continua devendo. E pior,
você continua aumentando a dívida. Então tá bom. Você quer dinheiro emprestado de novo? Quero. Então tá bom. Você vai fazer um dever de casa. Você vai criar uma lei. A lei é a lei que foi aplicada lá na Nova Zelândia, uma ilhazinha lá da Oceania, e deu muito certo. Você vai aplicar essa lei. Você vai aplicar a lei de responsabilidade fiscal. Você vai criar lá no seu país. E aí, então, no dia 4 de maio de 2000, o projeto começou a tramitar no Congresso Nacional em 1998, foi aprovada a lei, que é uma nova forma de planejar, um novo conceito para o planejamento das finanças municipais. Então, até 2000, ninguém fazia nada. De 2000 para frente, começou a fazer tudo. Por quê? Porque tem que prestar conta, o dinheiro começou a acabar, mais ainda. Qual é a pior sanção na vida da gente? A gente ser condenado num processo na justiça, né? Então, a lei de responsabilidade fiscal trouxe penalidades severas para os prefeitos, presidentes de câmaras, secretários, governadores, presidentes. Veio, então, a lei de responsabilidade fiscal. Então, a partir de 2000, e aí eu posso falar, eu era contador numa prefeitura de Suzano. E eu gosto de falar isso porque eu vivi intensamente esse período. E aí eu era contador na prefeitura de Suzano. Eu era completamente esquecido, num cantinho, ficava minha sala era debaixo da escada, não tinha computador, é verdade. E quando saiu a lei de responsabilidade, eu comecei a estudar. E o meu prefeito na época, hoje é deputado na Assembleia, Estevão Galvão, ele começou a ter que olhar para mim diferente. E mais ainda, começou a precisar de mim. Porque ele precisava começar a prestar conta, né? E aí os contadores e os profissionais da área das finanças públicas passaram a ser muito mais valorizados. Foi a partir de 2000. E aí, o que vem com a lei de responsabilidade? Começa a complicar a nossa conversa aqui, tecnicamente falando. Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal trouxe, então, a necessidade da compatibilidade entre o plano plurianual, o PPA, o PPA, a LDO e a LOA. Os planos têm que ser compatíveis, ou seja, os planejamentos devem ser compatíveis. Meu amigo, não faz o PPA de qualquer jeito, porque você vai ter que fazer a LDO igualzinha a ela, e você vai ter que fazer a LOA igualzinha a LDO. E aí, os tribunais começaram a fiscalizar. E hoje o Tribunal de Contas, vocês sabem, fiscaliza de uma forma bem facinho, né? Sistema Aldesp. Mandou os documentos para lá, não é nem o ser humano que vai mexer ali. Já saem os relatórios, os cruzamentos, né? Igual a Receita Federal do Brasil. Não tem mais o fiscal que fiscaliza, quem fiscaliza é o computador. E aí começaram, né, a verificar se realmente havia compatibilidade. Mas essa compatibilidade já é dinheiro, já é financeiro, já são planilhas, relatórios. Então, as planilhas e os relatórios do PPA têm que ser compatíveis com as da LDO, que têm que ser compatíveis com a da LOA. E aí ele diz o seguinte, ó, em cumprimento ao artigo 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentária deverá ser elaborado de forma compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes. Quando for encaminhado ao Poder Legislativo, preste atenção vocês, agora vai começar a complicar, o projeto de lei orçamentária deverá conter em anexo o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as metas constantes do anexo de metas fiscais, que é parte integrante da LDO. Vocês vejam, eu não falei no meu primeiro slide para vocês, vamos se acostumar com uma linguagem diferente? Então, olha lá. Programação dos orçamentos, metas fiscais, metas constantes do anexo, demonstrativo de compatibilidade, começa a criar uma dificuldade técnica para a gente entender. Vamos lá? Quando for encaminhado ao Poder Legislativo, o projeto de lei orçamentária deverá conter em anexo o demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos, os objetivos e metas constantes do anexo de metas fiscais. Toda essa compatibilidade é complexa, é composta por diversos quadros de contabilidade pública que devem ser observados e bem tratados. E aí que se vislumbra a capacidade de investimento do Executivo e projeta a programação financeira do ente jurídico.
Se não tiver compatibilidade, tudo aquilo que eu estou criando vai faltar dinheiro, não vai dar certo, não vai caminhar, né? Quando a gente fala em capacidade de investimento, é fácil. Só para vocês entenderem a dificuldade dos municípios. Quando você fala em orçamento público, você tem algumas obrigações constitucionais. A primeira dela mais importante é que, no mínimo, 25% das suas receitas de impostos e transferências constitucionais devem ir para a educação, para a manutenção do desenvolvimento do ensino. No mínimo, 15% das receitas municipais, das receitas próprias municipais de transferências, devem ir para a saúde. A lei fala no mínimo, né? Se a gente pegar os estudos do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e da base de dados do CIOPS, do Ministério da Saúde, os municípios, principalmente do Estado de São Paulo, não aplicam 15% de saúde, aplicam 23% em média. E os municípios têm que aplicar no mínimo 25% de educação, eles aplicam em média 26%. Então, se pegar 26 com 23, dá 49%. Então, de tudo que eu arrecado, eu tenho que separar quase 50% para 2 áreas do governo. E o que eu faço com as outras áreas? O que eu faço com a Câmara Municipal? O que eu faço com obras, com pavimentação de ruas? O que eu faço com manutenção de próprios municipais? Com construção de vias, né? Falta dinheiro. Então, eu quero dizer para vocês que a capacidade de investimento dos municípios, hoje, é praticamente quase que inferior a 3%. Só tem, a maioria dos municípios paulistas, talvez aqui Santana do Parnaíba seja uma exceção, Santana e Barueri, mas a maioria dos municípios paulistas não tem 5% do seu orçamento para fazer investimento. Ou seja, não tem 5% do orçamento para construir uma escola. Falta dinheiro. E aí, né, onde falta dinheiro, falta muita coisa. Muitos municípios, ao longo dos anos, acabam sobrevivendo e se mantendo por conta das transferências dos convênios, né? O governo federal, estadual, manda dinheiro para os municípios. Mas com a crise do corona aí, cada vez mais escasso. Com a lei de responsabilidade, ela veio porque o Estado brasileiro precisava de uma maneira de trazer o equilíbrio às contas públicas. Para isso, criou-se uma lei que determina a responsabilidade das pessoas, dos gestores, ao ponto que os gestores passaram a ser prestigiados, eles também passaram a ser fiscalizados, né? Então, naquele momento que eu, contador, que era despercebido e passei a ser um ator principal, eu também passei a ser um ator fiscalizado, né? Então, a minha competência passou a ser fiscalizada também, né? Isso vale para todos os gestores, a gente fala gestores, né? Qualquer responsável por dinheiro público, qualquer responsável por um programa de governo é um gestor, né? Assim, a LRF foi criada com o intuito de regulamentar as finanças públicas no Brasil. Regulamentar. A Constituição é de 88 criou, a lei é de 2000, ela veio regulamentar, veio melhorar aquele enredo, né? A forma. Foi criada com o intuito de regulamentar as finanças do Brasil, embora já houvesse legislações que tratassem sobre a contabilidade pública. Vamos lá? A lei de responsabilidade se constitui em mecanismo norteador na busca do equilíbrio orçamentário, outra palavra bonitinha para vocês, equilíbrio orçamentário financeiro, porque nós estamos falando de orçamento, né? Nós não falamos que chegamos na conclusão que eram 2 bilhões de reais o orçamento? Tem dinheiro para 2 bilhões, né? A estimativa da arrecadação da receita são 2 bilhões, mas para que a receita alcance os 2 bilhões, cada um de nós que temos casas aqui em Santana do Parnaíba, precisamos pagar o nosso IPTU. Cada um de nós tem carro aqui na cidade, precisamos pagar o IPVA. Se eu não pagar meu IPVA ou se eu não pagar meu IPTU, logicamente, aquela estimativa de 2 bilhões vai cair. E se ela cai, né, automaticamente, o meu investimento, a minha despesa também tem que cair. A lei de responsabilidade exige a plena participação da sociedade, não somente com as audiências, eu falei para vocês, né, com informações contábeis em tempo real. Então, a transparência fiscal insere-se nesse cenário, como instrumento de valor estratégico na promoção das políticas públicas eficientes e eficazes. A internet age como
como parcela fundamental desse processo, através dos portais da transparência, a lei complementar 131 de 2009, que criou, então, os portais da transparência. Nos termos da lei de responsabilidade, a LDO recebe novas e importantes prerrogativas, então a lei de responsabilidade veio e deu para a LDO, além daquelas obrigações que a Constituição deu outras muito importantes. Deixou a LDO cada vez mais forte nas exigências técnicas, né? Por que exigências técnicas? Porque não tem que controlar dinheiro. Quanto mais você controla o dinheiro, mais você vai dar um destino correto para ele. Quanto menos você controla, né? É que nem em casa. Deixar o filho tomando banho lá com o chuveirão ligado, vai gastar água e gás, né? Então, você tem que controlar. Nas finanças, a mesma coisa. Como que você controla? Criando vários mecanismos, planilhas de controle, né? Que vão julgar essa compatibilidade e vai mês a mês acompanhando, de forma que o planejamento aconteça sob um controle total dos órgãos de fiscalização. No caso, quais são os maiores órgãos de controle e fiscalização hoje das contas públicas? A nível estadual, né, em relacionamento entre município e Estado, são os tribunais de contas, o sistema Aldesp de São Paulo. E a nível federal, relação município, governo federal, ele tem alguns sistemas. O SICONF é um deles, onde a contabilidade da prefeitura tem que ser transmitida lá para o sistema federal. O CIOPS e o CIOP, também trata de educação e saúde. Tudo igual imposto de renda, você transmite igual imposto de renda. Tem malha fina, tem tudo. E ela é bem rápida. Podemos ir? Bom, a lei de responsabilidade fiscal, não só a lei de responsabilidade, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer sob fortes princípios, né? Quando a gente fala em contabilidade privada, existe lá para fazer a contabilidade privada princípios. No direito penal, existem princípios no direito penal, né? No direito constitucional, existem princípios. Quer dizer, eu não posso caminhar dentro de uma área de qualquer forma. Tem um princípio. A lei de responsabilidade trouxe alguns princípios para o orçamento público, né? Quais? O princípio do equilíbrio das contas públicas, quer dizer, as contas públicas precisam ser equilibradas. Não se pode gastar mais do que se arrecada. O princípio, o princípio da transparência, né? Consignado que a informação é de suma importância que ela chegue em tempo real ao cidadão. Então, a lei de responsabilidade também tem esse princípio. E um outro princípio, por favor, o princípio do planejamento. Nós falamos bastante nisso, né? Então, não se faz orçamento público, não se trabalha com finanças públicas se você não respeitar planejamento, equilíbrio e transparência. Tem que ter, então, para um orçamento ser bem feito, ele tem que ser muito bem planejado. Tem que ser equilibrado. Equilibrado é assim, ó. Se ele terminar 0 a 0, estimei a receita em 1 milhão e a despesa em 1 milhão, está equilibrado. Não precisa ter superávit grande. Prefeitura não dá lucro. Prefeitura não precisa ter um superávit de 20 bilhões, 20 milhões, 30 milhões. Prefeitura precisa ter um equilíbrio, né? E a transparência, né? Transparência é fundamental em tudo. Nós temos outros princípios orçamentários a serem observados, né? Vou falar rapidamente deles para terminar. Se a Egli puder avançar um pouquinho, mais um pouquinho. Princípio da unidade. O orçamento, segundo esse princípio, tem que ser único. Único como? O orçamento é do município, do Estado e da União. Se é no município, nós temos o Poder Legislativo e Executivo, o orçamento do Poder Legislativo tem que estar junto, consagrado no orçamento do Poder Executivo. O outro, princípio da anualidade, o orçamento deve ser elaborado e autorizado de forma anual. Então, o orçamento, quando aprovado, ele vale por um ano. Mas vale a partir de quando? A partir do dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. Então, o orçamento que será aprovado aqui nessa Casa de Leis, em meados de setembro a dezembro do ano de 2021, quando ele é aprovado, ele entrará em vigência, em vigor, a partir do dia 1º de janeiro de 2022 e terminará em 31 de dezembro de 2022. Não se aprova orçamento, não se tem orçamento do dia 1/3 a 28/2, 1/4 a 30/6, é o ano fiscal, 1/1 a 31/12.
Orçamento da exclusividade, a lei orçamentária só pode tratar de aspectos orçamentários. Ela só vai fixar a receita, e só vai estimar a receita, e só vai fixar a despesa. Não tem nenhum outro assunto relacionado a isso. Orçamento só é tratado como orçamento. Princípio da, vamos lá no outro, legalidade, como eu disse para vocês, o orçamento se transforma numa lei, né? Necessidade da formalização legal das leis. Depois, encaminhado aos senhores, os senhores transformarão, então, o orçamento numa lei. Princípio da publicidade, o orçamento, como todo ato público, deve ser publicado ou no Diário Oficial do município, ou no Diário Oficial do Estado, ou deve estar publicado no portal de transparência do Poder Executivo, ou da Prefeitura, ou da Câmara Municipal. Vamos lá. Já falei da transparência. Mais um. Equilíbrio também já falei para vocês. Planejamento falei bastante. Bom, o princípio da clareza, ele tem que ser claro, né? O orçamento tem que ser objetivo, tem que ser o máximo possível de compreensível para vocês. Não é tarefa fácil, porque a linguagem é complexa, os quadros são complexos. Sim, naquilo que eu me propus a trazer para vocês, é essa apresentação. Eu fico à disposição de todos para qualquer tipo de pergunta, tá? E fico à disposição de vocês aí. A ideia era essa, de trazer para vocês essa ideia de planejamento, de orçamento. Não sei se eu consegui desmistificar, né? A ideia era passar para vocês uma coisa bem simples, clara e objetiva. No Estado? Então o que acontece? Vamos falar do Estado. O governador teve que prorrogar imposto, teve que suspender cobranças, teve que investir em saúde. A mesma coisa foi o governo federal, né, com os programas de transferência de renda. Tudo isso é dinheiro. Não cai do céu. Não se fabrica dinheiro, né? Alguém tem que pagar. E quem paga somos nós. E aí, por exemplo, eu vou falar o que eu leio nos jornais, tá? O governador João Dória, ele quis já cobrar a conta, aumentando os impostos do ICMS, o ICMS de produtos alimentícios, de remédios, de despesas de hospitais, né? Aumentou o ICMS da compra e venda de veículos usados, né? Quis aumentar na parte da alimentação. Na verdade, o que acontece é que não tem dinheiro, falta dinheiro. E aí, o que acontece? Tem até uma matéria semana passada no Estado de São Paulo. O Dória convidou o Mauro Ricardo, que já foi secretário de Fazenda de São Paulo na época do Serra, que é um cara extremamente técnico. E quando o cara é extremamente técnico, ele não está muito preocupado com o dia a dia do cidadão. Ele está preocupado em fechar o balanço positivo, né? E aí, na minha opinião, a sociedade não aceita mais isso, né? Acho que o Dória imaginou que a sociedade ia aceitar, né? O governador achou que a sociedade ia aceitar, a sociedade não aceitou, ele acabou voltando atrás em alguns aumentos, né? Se pegar no governo federal, o Paulo Guedes, toda vez que o Bolsonaro fala que vai aumentar o benefício, prorrogar benefício, o Paulo Guedes entra e fala, não tem dinheiro, né? Você quer aumentar? Vamos aumentar, então vamos aumentar a alíquota do imposto de renda. Ou vamos tirar do imposto de renda a dedução da saúde, né? Então, assim, não tem dinheiro, não tem mágica. O dinheiro precisa aparecer para pagar tudo isso. E aí nós vamos pagar a conta. O país vai entrar em crise e a gente sabe que os próximos anos serão anos difíceis para todos os governos. Já começou assim. Pegar o governo federal, fazer um monte de transferência para os municípios a títulos de convênios, está tudo parado. O Estado também parou com tudo, né? O prefeito que conseguiu até ano passado, se deu bem. Agora, daqui para frente, não vai ter mais. Acabou o recurso. Infelizmente, né? Bom, tem mais alguma pergunta? Obrigado, viu? Então, só
eu queria agradecer o carinho de todos vocês, né? Agradecer a nossa diretora da escola, agradecer os vereadores, agradecer todos vocês, funcionários aqui do Legislativo, assessores, do corpo efetivo da Câmara, agradecer o pessoal aí que está cuidando da parte da filmagem, a Egli, né? Agradecer o Dr. Fernando, né? E agradecer a oportunidade de ter passado essa tarde com vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. E quando precisarem, nós estaremos à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Como eu disse de manhã, a gente sabe que são temas que em pouco espaço de tempo não dá para deixar da forma que gostaríamos, né? Mas só para ter uma noção, né? Todos os temas que nós estamos vendo hoje, né? Mas, em tese, é isso, o orçamento é uma peça importante que, quando o parlamentar consegue ler essa peça, é aquilo que eu falei de manhã, aquilo que você tem conhecimento, dificilmente alguém te engana. Qualquer assunto, seja qual for, se você conhece, ninguém vai te enganar. Se você não conhece, é mais fácil alguém te ludibriar. E o orçamento é de extrema importância ter pelo menos uma noção básica, né? Aqui foi uma pincelada muito rápida, para quando chegar, ver, ler, entender os códigos, entender para onde está indo o dinheiro, qual a intenção, e ver se a população que elegeram os senhores e as senhoras, se é isso mesmo que vocês entendem que eles querem, né? Então, é muito importante. Obrigado, Robson. Satisfação, querido. Até mais. E só para dar link do que nós falamos, vocês viram que a lei de responsabilidade fiscal ela veio por quê? Por mecanismo de pressão do exterior. Lembra que falamos que muitas das legislações ela vem porque os outros países exigem, e geralmente a questão é financeira. Então, vai mais ou menos assim, Brasil, ou vocês fazem uma lei, ou não emprestam mais dinheiro. Daí a lei sai. Quando mexe no bolso, sai rapidinho. E vocês viram também que é uma lei complementar, porque a Constituição já falava sobre orçamento, então é uma lei que veio complementar a Constituição. Então, também teve um link com o que nós falamos de manhã, né? Espécies de normas legislativas. No caso do município, se tiver uma lei para complementar a lei orgânica, né? Também será a lei complementar, que exige um quórum maior. Mas, enfim, vamos agora para um outro slide. Vou pedir para a Egri, por favor, ajudar a gente novamente. E tem um slide que fala como fazer leis. Técnica legislativa, perdão. Perdão. Então, vamos falar um pouquinho sobre as questões de técnicas legislativas, que é como fazer leis. Até 1998 não tinha uma norma única que padronizava. Depois também saiu essa norma, por quê? Para ter unidade, para ser uniforme as leis no país. Você ia num lugar de um jeito, num lugar do outro, às vezes dentro do município mesmo, durante um período fazia de um jeito, durante um período fazia de outro. Então, criaram-se técnicas para ficar mais fácil o entendimento e a leitura das leis pelo cidadão. Quando a lei ela é bem feita, com as técnicas corretas, os efeitos delas são melhores, com certeza. Então, vamos aí para reflexão mesmo, pode ser reflexão, por gentileza. Geralmente, as leis, elas não chegam antes de acontecer os problemas. A nossa vida é muito dinâmica. Então, vai acontecendo muitos problemas, e daqui a pouco, para resolver um problema, pensa-se em fazer uma lei, né? E a gente está vendo que nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais rápida. Rápida de informação, muitas mudanças. Quantas mudanças nós tivemos em 100 anos? Sociais, diversas. De repente, para fazer um almoço, no começo
em 1900 demorava 4, 5 horas, né? Hoje põe no micro-ondas e já sai com ele pronto em 15 minutos. Hoje está cada vez mais rápido. As convivências sociais estão cada vez com mais conflitos. Então, cada vez mais precisamos de normas para mediar esses conflitos, né? Então, essa vida moderna impõe ao legislador, impõe no bom sentido, mas pressiona o legislador um dever de agir, de fazer alguma coisa. Eu tenho que eu tenho que fazer uma mudança, eu preciso pensar em uma solução. Eu não posso deixar esse problema perpetuar, continuar, eu preciso acabar com esse problema o antes possível. E isso é perigoso, por quê? Muitas vezes, queremos fazer uma lei também numa velocidade grande. E, geralmente, né, diz que o rápido come quente ou cru. Quando você quer uma coisa muito rápida, é complicado. A chance de você cometer erros, de não observar alguns detalhes, se tornam maior com a rapidez. Então, por isso, que uma formulação apressada e, às vezes, irrefletidas, elas resultam em normas inócuas, em normas que não vão para nenhum lugar, em normas que não mudem nada a vida de ninguém, né? Isso, infelizmente, é muito comum. Parece que é uma disputa. Às vezes a pessoa quer fazer quantidade de leis. Eu fui vereador e fiz 50 mil leis durante meu mandato. Eu, particularmente, penso o seguinte: muitas vezes, um estudo pode valer mais do que uma lei. Já pensou se a Câmara conseguir resolver um problema por ano da sociedade? Vamos estudar o problema, não sei, da água, por exemplo, não sei se tem problema. E resolve, faz a diferença na vida da pessoa, mais do que 50 leis inócuas, lei que não leva para lugar nenhum. Então, o que eu quero dizer com isso? Na minha opinião, não temos preocupação em ter uma quantidade de legislação. Devemos ter uma preocupação de fazermos legislações que dão resultado, seja em números bem menores, mas que dão resultado. Fazemos estudos que dão resultados. Às vezes, um requerimento, ele tem um valor maior do que uma lei, dependendo da informação que você está buscando. Essa é a minha opinião, esse tempo de experiência que eu tive e com os colegas que nós conversamos. Então, a reflexão é, vamos tentar fazer as leis com a maior responsabilidade possível, não só para fazer publicidade, média, né, e discutir com mais pessoas, com os companheiros, quando eu coloco aqui em discussão, porque quanto mais gente contribuir, é mais difícil a gente errar. Mesmo assim, comete erros. Então, a participação do plenário, a participação dos vereadores é muito importante no momento de dar uma opinião, de fazer uma emenda, que eu já vi o seguinte, eu já vi vereador que teve ideia e não deu para não ofender o outro. Poxa, que bobagem, né? Eu acho que nós temos uma coisa muito maior do que isso, que é o cargo que estamos exercendo, que pode fazer a diferença na vida das pessoas. Vamos lá, Egli? Técnica legislativa. Então, técnica, né, vem do grego, como muitas palavras vêm do grego, né, que nós temos na nossa língua portuguesa também, a arte de aplicar meios idôneos para obtenção de resultado pretendido. Então, a técnica legislativa é um conjunto e emprego de procedimentos e normas que visam a elaboração de um texto que terá repercussão no mundo jurídico. Então, isso que é técnica legislativa. Então, fazer lei exige responsabilidade. As leis interferem para o bem ou para o mal. Já vimos leis mal feitas no nosso país? Ou normas? Quem lembra da norma do kit de primeiros socorros? E essa não é tão velha que nem o Robinho falou aqui, né? Essa já é mais nova. O que isso pode ter sido na vida de algumas pessoas? Da maioria, comprou o kit e depois não precisou mais. Então, teve um prejuízo pequeno. E aquele empresário que falou, agora é uma oportunidade de eu fazer, não sei, esparadrapo, e faz uma fábrica de esparadrapo que vai precisar ter muito kit,
e gastou um dinheiro lascado. Qual a repercussão na vida dessa pessoa? Então, faz normas no nosso país sem pensar em como aplicá-las, sem pensar nas consequências. Outro, que também prejudicou muita gente, extintor de incêndio nos veículos. Lembram também disso? Lógico que lembram. Faltava extintor, você tinha que comprar e pagar mais caro, né? Pagava com ágio, com medo de ser multado. Eu conheço uma pessoa que falou, vou montar uma fábrica de extintor, e montou. O que aconteceu com essa pessoa? Quebrou. Né? Mas, um tempo atrás, fizeram a permissão para abrir bingos. Lembra que tinha bingo tudo quanto é canto? Eu, particularmente, sou contra lei de jogos, eu acho perigoso, o vício, enfim. Mas foi aprovado e montaram-se vários bingos. Depois fizeram uma lei fazendo o quê? Fechando os bingos. E os empresários que investiram nisso ficam como? Então, obviamente, colocando na esfera municipal, tem que ter muita responsabilidade na hora de fazer uma lei. Tem que pensar bastante. Por quê? Você não gostaria de ser o prejudicado da história. E hoje, como falamos no começo, os senhores, as senhoras, vereadores que estão nessa legislatura agora, que entraram, assessores, têm o privilégio de poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, muita responsabilidade. A criação de leis pode ir tanto para o bem ou para o mal da vida das pessoas, né? Eu espero que consiga aqui fazer só leis que vão auxiliar. Vão gostar de todas as leis que fazemos? Não, que às vezes tem leis que não são populares, mas às vezes são necessárias, né? Então, uma lei também mal feita, ela acaba não surgindo efeitos. Uma coisa é a responsabilidade. Fiz uma lei pensando, agora recentemente, só para concluir também, a autoescola tinha que comprar um simulador para dirigir. Alguém tentou dirigir nesse simulador? Eu tentei. Eu tive que renovar minha habilitação. Alguém mais tentou? Gente, não tem nada a ver com o carro. É ridículo. Vocês tentaram pelo jeito. Não tem nada a ver. Aquilo lá é um videogame mal feito, porque não simula nada de uma realidade. Então, você tinha que passar no simulador para ter a habilitação. Com certeza, isso é o esquema de alguém que ganhou muita grana, que vendia simulador. Não é possível, porque foi uma lei também que a autoescola investiu e agora não precisa mais. Você não precisa mais do simulador, porque não tem cabimentos daquele simulador. Ele não simula uma realidade do dia a dia de quem dirige. Eu dirijo desde os meus 15 anos, fui fazer o simulador, toda hora saía da pista, batia o carro, eu não passaria nem a pau. E como eu sou um pouquinho lerdo em tecnologia, eu acho que eu não conseguiria tirar a habilitação através do simulador. Eu tenho essa convicção. Não dava. Mas às vezes quem senta aqui, ou quem está fazendo a norma lá em cima, na cadeira, né, no Conatran, é um idiota, né? Às vezes a pessoa não vive o dia a dia, sonhou com o negócio, vai lá e quer colocar em prática. Então, não é nada assim, né? Tem questões que não podem ser resolvidas por lei. Não adianta falar, vou fazer uma lei para tudo. Não tem jeito, né? Tem algumas questões que o bom senso mesmo já vai informar que não dá para a gente fazer por lei. A lei bem feita aumenta a segurança jurídica e gera desenvolvimento econômico e social. Eu, particularmente, não sei os senhores e as senhoras, eu estou temerário, temeroso com o Poder Judiciário. Você não sabe qual vai ser a decisão. Você vê leis muito mal feitas que geram impactos duvidosos, você fica com medo do que vai acontecer no Judiciário. Vou dar um exemplo. Alguém aqui da área da cultura já ouviu falar da lei Aldir Blanc? Saiu uma lei o ano passado, foi denominada a Lei Aldir Blanc. Essa lei, ela retirou do Fundo Nacional de Cultura 3 bilhões de reais para que fosse distribuído aos estados e municípios, para que fosse utilizado com a classe artística,
Porque a Covid prejudicou muita gente. E prejudicou algumas áreas mais do que outras. A classe artística, com certeza, é uma das mais prejudicadas. Então, o artista que tocava no barzinho, o barzinho fechou. O artista que ia para o teatro fechou. O artista, com certeza, foi um dos mais prejudicados com a Covid. Né? Como teve também, no começo, restaurantes, muitos quebraram, né? Dependendo do tipo de comércio, também teve prejuízo. Né? Mas os artistas se prejudicaram. Daí fizeram uma lei. Mas a lei fizeram com pressa, talvez porque o momento Covid exigiu. Vamos fazer a lei apressadamente. Juntaram muitas pessoas e fizeram a lei. E essa lei foi regulamentada, e um monte de dúvida. Daí, eu participei ativamente disso. Eu assistia o pessoal do Tribunal de Contas da União falando sobre a lei, tinha uns webinários. Então, você ia lá no YouTube e assistia. Ele interpretava de um jeito. Daí, quem fez a lei? Eu assistia o que eles falavam. Interpretava de outro jeito. Daí nós temos a Confederação Nacional do Município, uma entidade muito séria, a CNM. Eles estão direto com os ministros, com os órgãos dos ministérios federais, eles estão com o Tribunal de Contas, então eles têm um bom relacionamento, então eles trazem as pessoas para o debate. Vi um debate lá, 2 debates, também com dúvida. Daí, perguntavam para a Secretaria de Cultura, como vai ser interpretado o tal artigo? Eu não sei dizer. Se a própria Secretaria não sabia como ia ser interpretado. O que pode dizer disso? Uma lei mal feita. Gera o quê? Insegurança jurídica. Por quê? Essa lei dizia que quem fosse ordenador de despesa era responsável por qualquer coisa que desse errado. E por que eu sei disso? Porque eu fui ordenador de despesa da minha cidade. Então, você fica apavorado. A lei foi tão mal feita que 20% dos municípios não pegaram o dinheiro para não ter, para prestar conta. Então, a ideia foi ótima, vamos tirar esse dinheiro que está parado, 3 bilhões do fundo, vamos distribuir para a classe artística, mas a lei foi muito mal feita. Gerou a intenção que eles tinham? De certa forma, sim, mas se ela fosse bem feita, com certeza aí 90%, 95% dos municípios utilizariam esse dinheiro. Então, 20% de cada 5, nem quis receber essa verba. E alguns, inclusive eu, recebi essa verba com receio, e ainda estou com receio. Então, uma lei tem que ser bem feita para ter segurança jurídica. Se nem os órgãos se falavam entre si, falavam cada um uma língua, imagina a gente que está lá embaixo, que depois ele fala, você devia ter feito isso, mas não sabia, não estava escrito, não estava determinado na lei e no regulamento. Pois não. Digamos que eu fosse a artista, eu precisava ser beneficiária. O que você exigia do artista como questão para que o senhor pudesse provar que eu recebi o meu dinheiro? Essa lei ela foi dividida em 3 etapas de distribuição de renda. Uma que era direto para o artista, uma que era para as entidades e empresas culturais, e a outra para editais. Então, essa parte que ficou com o artista, ficou com o Estado. Então, ele tinha que fazer pela lei, esse ficou até simples, apenas uma autodeclaração informando que era artista. Eles não tinham uma exigência muito grande, e recebia, no mínimo, 3 parcelas de R$600. Então, esse foi tranquilo, ficou com o Estado, e ficou até bom ficar com o Estado, por quê? Se ficasse com os municípios, tem muita gente, né, com o jeitinho brasileiro que poderia se inscrever em vários municípios, com comprovante de endereço, como que você ia cruzar os dados? Então, essa parte do artista ficou com o Estado, o município ficou com as entidades e ficou com os editais, que foram abertos vários editais para apresentações. Daí dividimos, né, em vários grupos, vários tipos, né, de artes. Tá? Para o próximo, está aqui. O texto da lei tem que ser simples.
né, o simples, né, menos é mais. Às vezes a pessoa quer fazer uma lei, né, que pode gerar ambiguidade, né, a pessoa pode interpretar de várias maneiras, isso também só cria complicação, né. O que eu vejo uma dificuldade? Quando eu entrei, por exemplo, na Câmara, a minha mãe é muito chata em língua portuguesa, embora ela fez só até o 4º ano primário. Mas é aquela senhora que fica com palavras cruzadas o dia inteiro. Então, ficava assim, pegando no meu pé para fazer uma redação bonita. E eu sempre fui péssimo em língua portuguesa. Sempre fui bom em matemática e péssimo em língua portuguesa, né? Então, preocupado, tal. E eu sei que quando você vai fazer uma redação, por exemplo, você tenta não repetir o mesmo termo várias vezes. Você vai trocando para não ficar cansativo, né? Ou o vereador falou isso, o vereador não sei o que lá, o vereador não sei o que lá, daqui a pouco o edil, você vai mudando. Na lei, não. A lei tem que usar, se você usou uma palavra, usa a mesma inteira, porque a lei não é uma redação. A lei é um ordenamento jurídico que tem que ser de simples compreensão de quem lê. Então, palavra simples, não colocar palavra estrangeira, né, tem que ser um texto simples que pode ser compreendido pelo maior número de pessoas possíveis. Então, não busca palavras de um dicionário para colocar na lei. Tenta buscar palavras que o mais simples intelectual consiga entender e que daí todos vão entender. Você não está fazendo uma lei para doutores, está fazendo uma lei para a população. Tá bom? Uma lei, ela deve ter uma boa relação de custo-benefício. Às vezes a pessoa faz a lei, que para o benefício que ela vai dar, o custo da aplicação é maior do que o benefício. Não adianta. Fazem algumas leis que tem que pensar, para eu aplicar essa lei, qual é o custo dela? E o benefício que ela vai gerar? Senão também não tem o porquê. Você criar uma lei que o gasto que você vai ter para a execução dela, muitas vezes é até maior do que o benefício. Uma lei mal feita não pega, né? É aquela... Quantas leis tem que você estudar não pega? Por que não pega, né? A pessoa... Eu vou explicar aqui sobre legitimidade e legalidade. São coisas distintas. Podemos explicar já. Tem uma diferença muito grande entre legalidade e legitimidade. O que é legitimidade? Aquilo que tem apoio da população. Então, é uma lei legítima. É uma norma legítima. Então, tem muitas normas que elas são legais, por quê? O ordenamento jurídico, a partir do momento que é norma, ela é uma lei. Então, ela tem legalidade. Mas ela não é legítima, por quê? Ela não tem apoio da população. A população não quer fazer. A população dessa lei acaba ficando no ordenamento jurídico sem função nenhuma. Muitas vezes, legalidade e legitimidade são coisas bem distintas. Vou tentar lembrar de uma lei aqui durante a nossa conversa, para explicitar bem, que eu lembro de algumas, não estou me recordando agora, que aconteceu, e por não ter essa aceitação popular, ela acabou não pegando. Daí não adianta nada. Então, faz-se lei que não tem como ser aceita pela população. E, novamente, a lei, o ato de legislar demanda extrema cautela. A norma do direito, ela regula ou acrescenta formas para agir também para os entes de direito, não só para a população, mas também para a Câmara, para a Prefeitura, para todos, né? Não só para o povo. Uma lei, ela gera efeitos também para o poder público. Então, extrema cautela. Cuidado. Um detalhe importante também, que eu não sei se eu já falei, vamos deixar todos esses slides aqui no término, né, com a Egli aqui, para depois ela poder distribuir para todos que quiserem, tá bom? E também parece que na TV eles vão fazer vão colocar os slides também, provavelmente, né? Daí é uma coisa desse pessoal que entende. Eu falo, quando a gente que não entende, não... Né? A qualidade da lei. Como que nós vamos definir a qualidade da lei? Então, são diversos fatores, né? Ela é relevante? Ela tem utilidade? Ela vai conseguir produzir os efeitos que pretendíamos? Ela está harmonizada com os demais ordenamentos jurídicos? Porque lembra que nós falamos do conflito de normas?
Se você faz uma norma mal feita, a chance de ela colidir com outras normas é muito grande. Então, o vereador vai fazer uma lei, faz uma pesquisa se já tem algumas legislações municipais desse tema, dá uma lida, perde um tempinho, assessoria, para ela entrar em harmonia com o que já existe. Tem lugar, né, que é interessante no modo de dizer, né? Eu falo que é triste. Toda legislatura tem um pessoal que apresenta as mesmas leis, para falar que é a autoria dele, só para tirar a autoria do outro. Né? Perde-se tempo para tirar a autoria de quem fez há 10, 20 anos atrás e apresenta a lei praticamente idêntica, não inovou na lei, né? Daí a pessoa acaba falando, ó, eu que fiz essa lei. Foi você que fez mesmo, né? Só que não inovou em nada no ordenamento jurídico. Perdeu tempo com uma coisa que não vai mudar em nada, né? Temos que ver o equilíbrio, já falamos, entre custo e benefício, e se ela é aplicável e se ela é efetividade da norma. Se ela tem como ser efetiva, se vai pegar ou não. Se ela não tiver efetividade, não adianta nada. Vai ser uma letra morta no ordenamento jurídico. A legislação básica para podermos fazer leis. Então, nós falamos que, na Constituição Federal, no artigo 59, parágrafo único, ela dispõe que haverá uma lei complementar regulamentando. Essa lei complementar foi feita. É a Lei Complementar 95, de 98. Isso é interessante. Se os senhores, as senhoras puderem baixar essa lei e utilizarem com frequência, é de grande valia. Eu não sei se o município tem uma lei própria municipal. Alguns municípios têm, mas geralmente é cópia dessa lei. Então, por exemplo, o município de Arujá fez isso. Eles pegaram essa lei e fizeram uma cópia e fizeram a regra municipal para fazer leis, né? E, além disso, tem um decreto muito bom também, que é o decreto 9191, de 2017. Esse decreto, ele federal também, né, ele detalha como essa lei complementar tem que funcionar. Então, como que eu tenho que escrever a palavra, qual o espaço, como é que eu tenho que fazer. Então, tem todas as normas nessa lei e nesse decreto. Então, o que nós vamos falar aqui hoje, basicamente, 99% está nessa lei e nesse decreto. Beleza?